chega mais. Chega, 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 chega mais. Vem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arezzo Soto de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. Olá, amigos telespectadores de Araguaína. Estamos iniciando mais um programa Chega Mais, neste sábado maravilhoso aí de sol, né? Um abraço a todos os bairros, os moradores aí de cada setor da nossa cidade, ok? Hoje, no convidado da semana, nós teremos uma entrevista com o professor da Universidade Federal do Tocantins, a UFNT, né? Do Norte Tocantinense, o professor Marcos Edilson. Ele é do curso de História. Gostaria de iniciar com você ainda no primeiro reinado ali, né? Primeiro Império, com a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil e depois com as revoltas, né, que tiveram no país, que depois, sob pressão, né, foi determinado a independência do Brasil, né? Como tudo isso ocorreu, eu gostaria que você falasse um pouco, você que é especialista aí na área, e completamos agora 200 anos, né, de independência, né? O bicentenário. Né? Gostaria que você explanasse um pouco aí para nós sobre como ocorreu essa luta do povo brasileiro até conseguir ser independente. Arezzo, então eu quero reforçar o prazer de estar aqui dialogando com vocês aqui, né, dessa emissora tão importante para Araguaína, né? E a temática ela é extremamente atual. A despeito do 7 de setembro, ela ganha um contorno maior e também uma maior visibilidade. Mas a temática ela é sempre atualíssima, né? Porque é importante deixar claro aqui para o nosso telespectador que a história, essa história que nós estamos aqui um pouco narrando, né, aspectos dessa história, ela tem muito mais a ver com o nosso presente do que mesmo com o passado. Né? Então nós que somos da história, das ciências sociais, a gente entende que o presente ele tem uma força muito grande justamente pelo passado que nós tivemos. Então, o passado, ele não volta, mas, no entanto, ele se mantém presente em muito aspecto. Isso é muito importante para o público pensar também dessa forma, quais são essas manifestações do passado que ainda permanecem e como permanecem. Então, daí a temática, ela ganha, abordada dessa maneira, ela ganha uma importância muito maior. Certo. Em relação ao final do Segundo Império, quando o conflito, né, se intensificou mais no Brasil, a revolta da Inconfidência Mineira, né, e outras no Pará, né, lá no Sul, como foi que aquele tumulto que teve de revolta que desencadeou para a nossa independência? Que o Brasil é um país pacífico, sempre foi pacífico, e as coisas se resolveram apenas pelo acordo ou pelo conluio das elites. Em alguns casos, conluio, né? Aquele entendimento que passa por cima dos interesses populares. Então, essas revoltas elas têm uma importância, e de fato, você colocou bem, ela vai se espraiando por todo o Brasil colonial, no caso, né? Inclusive com resultados bastante violentos, né? Com o uso de armas, com aprisionamentos, e o caso mais típico e talvez mais conhecido por nós é o caso de Tiradentes, né, da Inconfidência Mineira. Esse caso aí, por exemplo, é um dos casos mais emblemáticos. Mas de maneira nenhuma ele é o único, eu quero reforçar isso aí. O Brasil, portanto, foi nesse período um período assim de bastante inquietação política, econômica e social. Né? E violento também, não é? Violento também. Nós estávamos numa crise econômica muito forte em relação também à mineração, né?
que os minérios, Mineração, o os ouro, impostos extração de ouro, também, os impostos. altos impostos, Altos impostos, né, emitidos pela coroa, e a população não estava mais aguentando o arroxo, né, na verdade. Então ela, por esse problema que foi um dos fatores principais, que houve essa grande quantidade de revoltas, né? Sim, você está observando muito bem. Então aqui nós estamos pensando nesse período aí bastante largo, que foi a colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa, ela não se deu pacificamente, pelo contrário, a colonização portuguesa teve marcas, né, bastante violentas na população. A começar pela exclusão da pobreza, né? A começar e a continuar pelo entendimento de que a pobreza era uma coisa necessária, que não precisava ter assistência, também pelos negros, né? A quantidade de negros que vai sendo trazidos para cá, muito inclusive denunciado naquele navio negreiro, né, de Castro Alves, um belíssimo poema do Castro Alves, vai ser um dos marcos dessa denúncia de como a comunidade negra, né, as esta pressão também da comunidade negra já em 1888, né? Exatamente. Anteriormente os negros estavam sofrendo também demais, porque o Brasil era um celeiro, né, de contratação de escravos, enquanto que outros países já estavam abominando esse tipo de prática. O Brasil foi o que mais demorou, né? Mais demorou. O Brasil tardou bastante na libertação e mesmo assim... 300 anos de escravidão. 300 anos e mesmo assim uma libertação formal. Até hoje se reivindica para os negros uma situação melhor, de mais igualdade, de mais respeito, de menos preconceito. Então, aqui nós estamos falando de uma herança que nós herdamos desse período, né? E, de fato, os negros, ele tem um detalhe importante, que é mais cruel ainda, que é o fato de que os escravos, esse nome escravo significava várias coisas, mas eu acho que uma das mais ferozes, de significado mais violento, é o fato de que escravo quer dizer aquele sujeito que não tem alma. Portanto, ele não tem direitos, mas não é só direito, ele não tem alma, então ele não é uma pessoa. Tanto que os senhores de escravo, eles se achavam num direito e eram cobertos pela lei, é o direito de matar a qualquer hora qualquer escrava ou qualquer escravo. Então era de uma violência bastante grande, né? Então eles eram descartados. Se já não, aqueles idosos inclusive que já não tinham condição de trabalho, né, na lavoura, nas casas grandes, né? Então eles eram descartados brutalmente. Decisiva, né? E no caso da Bahia também, como no Maranhão, tanto negros quanto negras. No caso aí das guerras pela independência, as mulheres negras na Bahia participaram ativamente. Então a historiografia hoje já tem elementos de sobra para provar isso, com documentação, com nome de pessoas, com imagens de pessoas. Inclusive a tecnologia ajuda a você recuperar melhor esses dados que por muito tempo ficaram empoeirados ali nos arquivos, né? Digitalizados, exatamente. Veja que, por exemplo, no Arquivo Nacional, você tem ali um arquivo fantástico no Rio de Janeiro, né? Mas ainda por um tempo ainda era muito elitizado, poucas pessoas frequentavam, poucas pessoas tinham acesso. Hoje não, hoje nós temos, com essa revolução digital, nós temos acesso com muito mais facilidade. No computador mesmo você abre e vê uma série de arquivos, né? Então, tem vários sites, né? E também nos sites você vai, por exemplo, ver artigos, não arquivos, artigos escritos, né? Livros também. Você poderia citar alguns que você consulta, assim, de Olha, vez em quando? Certo. De sites, de bancos de dados, assim, sobre a história do Brasil? Eu acho que no caso da Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo, né? É uma instituição muito boa. Como eu falei, do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro também, ali você tem muitos arquivos, né? Nas universidades, para os pesquisadores que são diversos, né, que trabalham nessa linha, nessa área, que a gente não trabalha tudo, cada um vai se especializando na sua área, né? Então esse pessoal, eles têm avançado muito, né, tanto nas universidades do Sudeste, do Nordeste, e aqui também, no Tocantins, né?
Agora, por exemplo, com essa nova universidade, a UFNT, né, que nós estamos trazendo aqui só para o norte de Tocantins, eu creio que uma consequência mais imediata vai ser também criar-se arquivos, que aqui nós não temos na cidade. É sempre uma reivindicação não temos nossa. Arquivos históricos, banco de dados ainda não temos. Nós temos uma pequena biblioteca, né, que fica ali próximo do fórum, não é isso? Porque eu já frequentei lá várias vezes, é sempre interessante uma biblioteca, mas arquivos mesmo nós não temos. E a nossa história aqui, ela não é menos importante do que as outras, de maneira nenhuma. Agora, o que acontece? Pelo que nós sabemos, concentra-se um pouco a arquivística em Palmas e, em grande medida, também no Goiás, em Goiânia. Né? É lá que tem esse material. Porto Nacional tem um pouco também. Porto Nacional já consegue mais, o pessoal lá um pouco mais ativo, consegue mais. Então já tem mais tempo o Porto Nacional. Na atividade, Porto Nacional tem os documentos. Tem aquela arquitetura toda, né? E também a população negra, né? A história, a população mineração, negra. Né? E o fato também da reitoria, no caso da UFT, sei lá, muito próximo, né? Porque ali eles estão praticamente colados, então isso ajuda bastante. É verdade que a data não foi dia 7 de setembro, que foi inicialmente criada, decretada essa independência. Como foi que aconteceu essa independência? Quem decretou essa independência oficialmente? A gente vê na historiografia vários autores afirmando que aquele grito da independência às margens do Ipiranga não teria havido. Ou alguns dizem, se de fato houve, não foi exatamente daquela forma, né? Inclusive depois transposto para um quadro idealizado, né? Uma ilustração, que representa, é como se fosse uma encomenda de um quadro, né, para o jogo do poder político. É muito importante entender isso, mas de qualquer modo isso não é incontestável na historiografia, né? Ou seja, naqueles historiadores especialistas no tema, essa questão ela não é incontestável, né? Não é uma coisa pacífica. Então, há sim divergências quanto a isso. Agora, de qualquer modo, eu penso que isso não tem assim uma importância maior. A data em si. A data em si já se consolidou, né, como tradição, invenção da tradição, como nós chamamos, tradição. Né? O Robesbal, o Eric Robesbal, um historiador já falecido, um excelente historiador, ele tem um trabalho onde ele trata sobre essa invenção da tradição, que é típico das histórias oficiais, né? E ainda hoje nós temos, né? O poder ele inventa suas tradições. Nós chamaríamos, até pouco tempo atrás, de história positivista, né? Uma história por determinado grupo da elite, de determinada sociedade, que determina o que vai aparecer naquela história, daquele determinado local ou não, né? Exatamente. Tendenciosa, não a verdadeira, a comunidade, a população, a história da população mesmo, ela não aparece, nessa história, né? Isso, se a gente for observar no dia a dia nosso, em qualquer cidade, isso é muito comum também, a gente vê isso, né? Como se a história fosse de um grupo mais privilegiado, né? Que tem acesso a isso ou aquilo. Mas, na verdade, o que a gente fala, os historiadores entendem, é que a história é para todos e todas, né? Todos nós temos história. E também eu quero dizer aqui o seguinte, esse ponto que você trata, Teresa, é muito importante. Porque, por exemplo, nas salas de aula, lá no curso de História, é muito comum a gente ver que, mesmo o aluno estando no curso de História, nem todos compreendem que eles têm história. Pelo menos aqueles que estão na fase inicial do curso, tem né? consciência de que ele faz ele parte. Não tem consciência que ele faz parte, que a família dele tem uma história, que a cidade dele tem uma história, o bairro onde ele mora tem uma história, a região tem uma história e o Brasil tem uma história. Então, na verdade, nós somos seres históricos, né? Quando se fala que a história é de uns poucos, então aí já é uma ideologia de poder, já é um esquema de dominação que não difere, diga-se de passagem, do caso dos escravos, né? Há séculos atrás, né? Não difere. A estratégia ela é a mesma, é entender que a história tem dono, e o dono é um pequeno grupo, né? Uma elite,
Mas não é assim, todos nós temos história e isso é um fundamento muito importante para a história hoje em dia. Isso é muito mais visível, a gente consegue trabalhar isso com muito mais tranquilidade, o que não acontecia até no passado mais recente. Né? Nos fatos, quais os fatos, os aspectos internos e externos que ocorreram naquele determinado período, já no final do segundo reinado, para, de fato, nós conseguirmos se desligar de Portugal? Muito boa pergunta, Arésio, essa sua formulação aí. Eu diria o seguinte, então, fator externo e interno, né? Do ponto de vista interno, nós vamos ter no Brasil uma situação de intranquilidade, sobretudo naquelas grandes, nos grandes centros, né? No caso, eu estou falando aqui, me referindo mais particularmente Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma parte do Maranhão também. Então, um pouco do Sul também. Do Sul também, Rio Grande do Sul. Então nós ainda lidamos com isso. Eu acho que a independência ficou muito longe de resolver. Eu acho que inclusive piorou, né? Na medida em que trouxe ali aquelas elites agrárias, né? Aquelas elites agrárias e aí a escravidão também não ficou intocada. Veja que a escravidão fica intocada. Né? Mesmo com a abolição. Mesmo com a abolição, né? Exatamente. Com a abolição formal. Né? Internamente nas grandes fazendas, a prática continuou. E ainda continua, até hoje ainda tem trabalhos escravos. Até hoje, isso que você me antecipou aqui muito bem, né? A gente fica abismado quando vê falar em trabalho escravo nos dias atuais, né? Agora, no caso dos indígenas, tem uma situação um pouco diferenciada, porque na verdade o que se entende na antropologia é que essas comunidades elas não precisam sair de seus lugares. Elas têm lá o seu lugar próprio, o seu lar, vamos dizer assim, o seu hábitat, então está lá, então não precisa, né? Eles inclusive trabalham com a natureza, eles ajudam a preservar a natureza, né? Eu acho que é um pouco de bom senso, né? Bom senso, mas sobretudo políticas justas e também políticas humanas, né? Eu acho que o Brasil ele peca nesse sentido aí da ausência de políticas públicas, mas também de uma humanidade sobre as pessoas, sobre os brasileiros. Né? Muito bem, professor Marcos. Nós vamos agora para as considerações finais. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais. E gostaria que nesse último bloco aí, você falasse um breve resumo do bicentenário da independência, esta importância para o nosso país, e que de fato, será que realmente temos liberdade, somos livres, o que ainda temos que fazer para conseguir realmente ser uma sociedade democrática, republicana, igualitária, né? Como tem na Constituição. Todos os direitos, cidadãos sejam respeitados, o que falta? E aí a gente conclui a nossa entrevista. É uma pergunta muito importante, né? Perpassa tudo que nós falamos aqui, né? Mas eu penso que, apesar de tudo isso, tratar da história tem essa enorme vantagem, né? Porque analisando a história que a gente busca também os melhores caminhos e também entende e compreende as situações mais indesejáveis que existem na sociedade. Então, a história ela tem essa bondade, ela nos abre os olhos, né, para ver de uma maneira mais humana a sociedade, mas também ver os caminhos, né? Então eu penso que o Brasil, e por essa razão eu penso que o Brasil, eu vejo o Brasil como um potencial muito grande, né? O Brasil é rico de cultura, é rico na sua natureza, é rico nas suas artes, né? Com a influência dos indígenas, dos negros, né? Das outras etnias que nos compõem, né? Então o Brasil é muito rico. O Brasil tem todos os elementos, eu entendo, todos os elementos positivos para se constituir como uma grande nação. Aí eu acho que a independência, ela, ao mesmo tempo que tem esse apelo, que continua como esse apelo pela nossa independência completa, pela nossa realização completa dessa independência, ao mesmo tempo ela também invoca para nós
as nossas possibilidades, né? Em pleno século XXI, né? Nós estamos, então, sendo convidados a pensar um mundo diferente. Observe que eu gosto de lembrar para os meus alunos o seguinte, que passou do século XX para o XXI e, no entanto, o que nós vimos é uma regressão. Quando se diz que a história, cada vez que o tempo passa, a história vai melhorando. Vai evoluindo. Essa ideia da evolução, por isso que nós questionamos. Você tinha colocado esse ponto, e aqui eu volto a ela. Essa ideia de evolução, ela não é assim tão linear. A evolução, ela depende da ação das pessoas. E eu estou mostrando aqui, pelo menos eu entendo dessa forma, como o século XXI entrou tão atrasado. Na verdade, eu entendo que, em parte, nós estamos ainda no século XX. Cronologicamente no XXI, mas nos costumes, nas coisas do atraso, nas permanências antigas, os mesmos erros, né? Inclusive piorou, porque vejam que na sociedade como está forte a intolerância, né? As pessoas hoje não se toleram, por pouca coisa estão se matando, estão brigando, enfim. Eu acho que é esse o lastro que nós temos atualmente, em pleno século XXI. Mas eu tenho uma esperança, para encerrar, de que a humanidade está aí, a humanidade luta contra isso, né? A humanidade busca o seu destino, que não é esse, não é o mal. Não é o desprezo, não é a injustiça, não é a falta de liberdade. Eu sempre acredito que nós vamos conseguir superar isso aí de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais alegre, inclusive, e inclusive utilizando também o grande potencial que o nosso Brasil tem. Eu acredito nisso aí, portanto. Creio que agora com o FNT nós teremos mais espaço para publicação. Não agora nesse momento, que ainda está confuso, né? Nós estamos implantando, né? E está indo muito bem, mas o dinheiro ainda é pouco. Não, mas vai, com certeza, pouco, né? Com o tempo vai melhorando. Verdade. Vou conseguir publicar aí, porque é importante o campus, principalmente de Araguaína, né? O FNT. Nós temos muitos escritores aqui, nós temos muitos pesquisadores, pelo que conheci de vários nomes e de vários trabalhos já publicados, e muitas vezes a comunidade não tem conhecimento, não tem como chegar a esses livros. Essa ligação da comunidade ainda deve. Porque a universidade, o papel da universidade principal, ao meu ver, é conduzir aquela sociedade onde ela está inserida. Procurar melhorá-los, procurar desenvolver. Agora veja, eu concordo com você. Em parte nós temos esse trabalho, porque os professores desempenham, por exemplo, trabalho de extensão, né? Os chamados trabalhos de extensão tem que ser feito com a comunidade, né? Aquela comunidade ao redor, mas também de outros bairros. Eu mesmo trabalhei com uma escola daqui, nas minhas pesquisas de história medieval, e assim, todos nós, portanto, todos os professores, não só do meu curso de história, né, mas todos eles, por necessidade da carreira, precisa estender o seu conhecimento para as comunidades, as mais próximas da universidade, mas também as mais distantes, inclusive também na região. Então, acaba que nós temos sempre esse trabalho a desenvolver, né? Agora, o que acontece é que eu acho que pode ser melhor divulgado. Muito obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço, sempre à disposição. E sempre que tivermos oportunidade, quero que você venha aqui para a gente trabalhar outros temas, sobre a história do Brasil, tá bom? História do Tocantins também, nos interessa. História de Araguaína, né? Eu sei que tem muita pesquisa aí dos alunados também, correndo atrás, né? E isso é importante. Muito Parabéns também, agradeço. Hoje, entrevistando o Dr. Eduardo João Mendes Bezerra. Ele é urologista, né? Membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é pós-graduado pela Fundação Puiver, Barcelona, na Espanha. Mestrado pela Faculdade de Saúde Pública de Havana, em Cuba. Doutor Eduardo, fale um pouco sobre o seu patrono na Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tacantinense. Bem, eu escolhi essa de Queiroz por ser português, como meus avós. Você se inspira, assim, esses escritores,
mais famosos a nível mundial, quais são os escritores que você se inspira para fazer seus poemas, seus trabalhos literários? Eu sou romântico por natureza, portanto, dos brasileiros é Casimiro de Abreu e José de Alencar, né? E também Byron na Inglaterra. Gosto muito dos poemas que estão escritos nos Cânticos dos Cânticos de Salomão. Gosto dos salmos da Bíblia e especialmente das cartas do apóstolo Paulo. E em relação aos principais motivos, assim, desde criança você ter essa vontade de escrever ou foi recentemente isso? Não, sempre gostei de escrever. E a razão pela qual é porque sempre devemos fazer o repasse cultural daquilo que nós aprendemos durante a vida. Goya disse muito bem isso: aquele que descreve o que vê e ensina o que sabe, dá tudo quanto tem. E quais são os autores assim que você mais gosta de ler? Bem, eu gosto de Ernest Hemingway na literatura internacional. Sempre gostei de ler Adeus às Armas, em que ele descreve como o amor suplanta as adversidades da vida e descreve as guerras como todas as guerras odiosas e maléficas à humanidade. Em relação ao seu trabalho como médico aqui na cidade de Araguaína, sabemos que já faz muitos anos, né? É um dos pioneiros aqui. Gostaria que você falasse um pouco, quando você chegou aqui em Araguaína, como é que era a questão da saúde, a precariedade, as dificuldades de trabalhar aqui na medicina. Bem, cheguei em 81, aqui era Goiás, nós tínhamos a Ozego, muitos serviços particulares, a saúde pública estava bem distante da gente e isso melhorou grandemente com a criação do novo Estado. Portanto, temos hoje um bom serviço público, pode ajudar e a minimizar o sofrimento de nossa população tão carente. Quais as principais doenças e epidemias daquela época, quando o senhor chegou aqui, que mais aparecia nos escritórios, nas enfermarias, nos hospitais? Bem, da minha área, geralmente são as pielonefrite, as cistite, as obstruções urinárias nos idosos, como a hipertrofia benigna da próstata. Em caráter da doença sexualmente transmissível, mudou muito, algumas doenças apareceram, como em 81 a AIDS veio como uma praga desgraçada, causando morte à maioria das pessoas. Hoje já se pode controlar essa carga viral. As doenças sexualmente transmissíveis, elas continuam aí, sem muito controle, por causa de que houve uma mudança nos costumes sexuais da juventude. Por isso hoje elas estão sem controle, mas elas caracterizam por secreções, por lesões ulcerosas e lesões verrucosas. E em relação a quantos anos se trabalha já nessa área? Olha, eu me formei em 1975, né? Então, Aonde? Na Universidade do Pará? Na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Medicina. Certo. E gostaria que você fizesse algumas considerações, mudando um pouco o foco, sobre a questão da cavalgada de Araguaína, né? Uma das maiores do mundo. E como você vê esse evento, essa tradição que foi se formando ao longo dos anos e hoje aglomera uma grande quantidade de pessoas para prestigiar essa que é uma das principais atividades econômicas, né, do nosso município, a pecuária. É isso aí, eu tenho observado como essa cultura de Araguaína com relação à cavalgada, já que é uma região de agropecuária, né? Chega esse período de junho em que os fazendeiros trazem os representantes de suas fazendas, os seus peões, as amazonas,
com seus vestidos coloridos, grande alegria, enche a cidade de movimentos. Eu fico sempre observando equidistante todo esse tipo de alegria e todo esse tipo de manifestação que já faz parte da cultura da cidade. E o Parque de Exposição, daí José Lourenço, o senhor frequenta, dá uma voltinha por lá? Sempre vou, mas não muito frequentemente. Mas tem os stands, né? De várias empresas. Sempre vou sempre vou nos horários da tarde, que eu não gosto de estar junto com a multidão. Aí vou, dou um passeio, olho os estantes, dessa vez... o rebanho, né? A qualidade do rebanho. Sim, o gado, o Nelore, o Gi. Todas essas raças aqui que eles criam, é admirável. E eu, como bezerra, tenho que admirar todos eles. Eu gostaria que o senhor encerrasse com um poema, né? Fiz alguns poemas ao longo da minha vida, fiz alguns escritos, uns contos, muitas outras coisas que escrevi estão guardadas para minha família. Foi escrito assim, mas não para ser publicado, nem pensava em um dia publicar essas coisas, mas quando entrei para Acalanto vi a necessidade de dizer um pouquinho de mim e repassar um pouco do que eu digo para outras pessoas. Eu fiz poema para minha mãe, desde a esposa que eu amo e para minhas filhas. E tem um pequenino que eu gostaria de dizer, que foi para Mirna. Mirna, és a mais linda flor da planície costeira do Saron, do mais belo ramo que colhi e protegi do calor do imenso Saara. Nos teus olhos castanhos, sob essa mantilha negra, vejo-te como a legítima pérola, renovando desde a terra de reis. Quantas vezes tive que reconstruir o velho castelo que se desmoronava para te proteger como o meu mais precioso rubi. Esses estão escritos nos achados poéticos da Acalanto. Na TV Líder, canal 20.1, programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados, a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Pai Supremo, caminhantes vamos lado a lado, mãos dadas a todo momento. Na verdade, estamos em pensamento, unidos por um pacto há muito selado. Somente tua energia me alimenta, a fé em ti cura e sustenta. Será sempre um porto seguro para aqueles que creem em vindouro futuro. Estais no ar que respiramos, nas escolhas que fazemos, na força mantida nas adversidades. Por seres o Pai Supremo da humanidade, sabes orientar o ser leigo e errante, para que não esmoreça
e siga avante. Narciso na janela está aqui na página 15 do meu livro. E diz assim: Narciso vive a vida espiando na janela, observando a lua, a chuva e a natureza. Olha as pessoas com certa estranheza, inconformado de ver tanta mazela. Narciso anda deveras desesperançoso. A humanidade envereda ao fundo do poço. Vozes exaltadas, retrocessos prenunciam, ecoando nas redes que aos tolos aturdiam. Tenaz Narciso parece uma namoradeira que procura seu consorte no meio da rua, entre tanta gente cega que a ignora, nem sequer percebe sua beleza nua. Mas Narciso, que se preza, continua à espera de encontrar uma hora seu reflexo lá fora. A batuta do tempo. Começa assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Esta frase bíblica do livro de Eclesiastes sempre me chamou a atenção. Houve um tempo em que cogitei pedir para alguém a colocar-se sob a minha lápide quando eu morrer. Encanta-me a ideia que o tempo tem uma sabedoria própria, que o tempo tem uma batuta que rege os nossos passos. Comecemos pelo tempo biológico. Há um tempo de nascer, que é dado pelo desenvolvimento do feto. Quando o bebê nasce antes do tempo, pode não vingar, como diziam os antigos. Há um tempo de deixar de engatinhar e aprender a andar, o que ocorre após os 7 meses. Há um tempo em que nos apaixonamos e achamos que não conseguiremos viver sem a nossa alma gêmea. Não à toa, alguns dizem que o amor é uma droga cujo vício é temporário. Há um tempo em que a nossa memória falha e já não nos lembramos dos semblantes dos entes amados com quem não mais convivemos. Por fim, por alguma razão, às vezes imprevista, acaba o nosso tempo de viver no planeta Terra. Muito bem, e agora continuando o nosso programa Chega Mais, chegou aquele momento especial que todos vocês estão aguardando. Sim, é o horário do Caldeirão Cultural, né? E hoje nós teremos aqui música de qualidade, com um pioneiro aqui na música araguainense, Chico Moraes. Você conhece? Muito bem. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Prazer aqui receber o programa Chega Mais. E nós queremos conhecer um pouco sobre a sua trajetória musical aqui em Araguaína, que eu sei que começou ainda na década de 70 com os festivais do Protofonia, e de lá para cá você vem evoluindo e eu estou muito feliz da sua presença aqui. Verdade que você é do Maranhão, é? Maranhense? Maranhense, sou maranhense nato. Sou lá do Tuntum. Tuntum é uma Onde cidade fica isso, meu Deus? Fica Tuntum? entre Barra do Corda e Presidente Dutra. Ah, É no centro do Maranhão, maranhense nato. bem no miolo, assim. Bem no miolo, é lá onde bate o coração, lá no Tuntum. E quando você, sua família, seu pai, foi morar onde aqui? Vocês ficaram em qual rua? Na Rua 3. Rua 3. Na Rua 3, próximo a João de Souza Lima. E depois nós mudamos, em 66, nós mudamos lá para Gonçalves Verde, lá perto do mercado municipal. Certo. E seu pai e sua mãe,
eles gostaram daqui, continuaram morando aqui. Gostaram. Seu gostaram, pai era sim. músico, é verdade? O meu pai era músico, ele tocou muito, ele era sanfoneiro, ele tocou muito nessa barraria. Esse pessoal mais antigo, todos dançaram em música tocada do meu pai. Esse dia para trás eu estava conversando com o Pedro Saldanha, me dizendo que na época, 10 léguas, que equivale a 60 quilômetros, naquela época, quando o Odilonzinho tocador ia tocar numa festa, 10 léguas não era distância para a pessoa ir de tropa, de animal. Então valia a pena mesmo, era bom. Era um bom músico. Grande músico. Era né? um grande músico. Ele era autodidata? Ou ele tinha formação? Não, autodidata. De ouvido mesmo? Só de ouvido, só Pegava. ouvido. Andava na rua, ouvia um rádio assim, tocando uma música, e aquilo ali ele pegava, chegava em casa, pegava o acordeão e já... Descobria, destrinchava tudo e já saía tocando. Exatamente. Nossa. Chico, você aqui estudou na Escola Sagrado Coração de Jesus, né? Estudei, eu fiz o... Depois fez o ginásio. Quando eu chegava em 65, o primeiro colégio que eu estudei, de julho de 65 a dezembro de 65, foi na Escola Batista. Aí depois minha mãe colocou na Escola Paroquial Sagrado Coração de Jesus, que agora, doendo o coração da gente, ela foi demolida. Verdade. Até 1970, aí em 71, eu já fui fazer o ginásio, que hoje seria a 6ª série, aí no Colégio Santa Cruz. Aí fiz o ginásio, fiz o 2º grau, tudo no Colégio Santa Cruz. Aí devido trabalhar em banco e problema financeiro familiar, arrimo de família, não tive condições de sair daqui para fazer um curso superior fora, fui trabalhar em banco. Eu trabalhei no Banco do Brasil de 14 anos a 18, eu trabalhei de menor estagiário no Banco do Brasil. Depois trabalhei mais 17 anos, quase 18 anos no Bradesco. Aí do Bradesco eu fui para o BCN, onde fiquei mais 8 anos. Aí saí, depois aposentei e fiz depois, em 2005 eu terminei um curso de Ciências Contábeis no ITEPAC. Fiz uma pós-graduação de Administração Hospitalar, porém eu nunca quis, eu não sei se foi eu que não quis ou se não tive a oportunidade de fazer carreira de contador. Aí depois fiz, em 2020 eu terminei o curso pela Centro Universitário São Camilo de licenciatura em música. Porque até então a gente tocava, era na hora que falava, na hora que ia pegar um violão, a primeira coisa que vinha na cabeça também era um litro de cachaça, um litro de uísque, uma garrafa de cerveja. Quer dizer, nunca a música ia sozinha, ela sempre ia acompanhada. E depois que eu fiz a faculdade, que é a minha maior vontade, e eu morria de inveja quando eu via uma pessoa pegar uma partitura e naquela partitura ele saber detalhar ritmos, tonalidade, tudo na música. Eu ficava pensando, como é que a pessoa sabe? Com relação às figuras musicais positivas, que são aquelas de som, eu já tinha conhecimento com aquele professor Raimundo Magalhães, quando eu estava fazendo o 1º e 2º ano de ginásio. Nós tínhamos... Semifusa. Conhecido, professor de música. Nós tínhamos uma disciplina chamada Artes, mas na verdade a Artes era só música. Ele ensinava com perfeição a cantar o hino nacional, hino do soldado, hino da banda, os hinos oficiais todos, mas algumas cantigas folclóricas que hoje a gente não vê mais nas escolas. A gente tem certeza que muita gente nem sabe cantar. Daí eu tinha aquela vontade imensa de aprender a ler uma partitura. Dei uma escrita musical. E eu encontrei a faculdade que fazia a distância. Eu falei, é nessa que eu vou. Aí entrei, fiz e terminei agora em julho, terminei mais uma pós-graduação de canto coral e técnica vocal. Não vou dizer para você que eu sou um expert em partitura, porque na verdade não existe isso. Ainda estou aprendendo a soletrar.
Soletrando. Estou no beabá tô no beabá da partitura. Tá certo, mas está de parabéns pela iniciativa, porque você está investindo no seu conhecimento musical e cada vez mais você vai melhorando, né? Eu fiquei sabendo também que você participou do festival, do primeiro festival realizado de música popular brasileira aqui em Araguaína, que era o Protofonia, lá do Colégio Santa Cruz, né? Queria que você falasse um pouco disso aí e apresentasse um pouco de algumas canções que você concorreu, né, nesse festival, que vinha gente de várias regiões, né, do extremo norte de Goiás, de Gurupi, né, Porto Nacional, vinham disputar aqui, né, com os pratas da casa, que era o Madian Braga, o Santos Bahia, né, e muitos outros. Exatamente. O Protofonia foi uma alavancagem que aconteceu na cultura musical em Araguaína, na década de 80, incentivado pelo grande padre Nilson. Ele foi o impulsor da cultura musical aqui em Araguaína. Uma pena que ele já esteja no lugar que Deus permitir. Eu participei dos festivais, apesar de não ter vencido nenhum aqui em Araguaína, mas no primeiro festival eu cantei uma música do Edmar de Franco, que era mais ou menos assim. Nós participamos dos festivais, impulsionado pelo grande padre Nilson, na década de 70. Na época eu participei do Protofonia, o primeiro Protofonia, com a música Deixar Como Está. É uma música do Edmar de Franco, um grande compositor e impulsionador também do festival aqui em Araguaína. Ela é mais ou menos assim, um trechinho dela. Pede por tudo que é sagrado pra você ficar sempre do meu lado. Rezei, fiz promessas pra todos os santos do seu agrado. Você não quis me ouvir, ninguém me escutou. Deixando triste só aquele que sempre te adorou. Eu vou deixar como está, pra ver como é que fica, se quem vai sofrer sou eu, ou é você, se quem vai sofrer sou eu, ou é você. Depois nós participamos de outro festival também no Protofonia, essa com uma música minha em parceria com o Edmar de Franco também. Melhor dizendo, música do Edmar de Franco e minha, porque a participação maior é dele. É a minha nega? Tá mais ou menos assim, um trechinho dela.
Eita, linda demais. Ô, sambinha bonita. No ano seguinte, teve mais uma participação minha, com uma música minha do Santos Bahia, Vagabundo. O trechinho dela que é mais ou menos assim. Vai trabalhar, vagabundo, e só vive a malandrar. Deu uma rodada pelo mundo pra poder se acostumar. Malandros desde criança, nunca pegou no pesado, mas vivem toda festança e come de todo assado. Entra na feira, rouba laranja, quando no campo pula o muro, se apaga a luz de um circo, ele entra no escuro. Vive essa vida frustrada, aprontando confusões. O inocente sem culpa é quem dorme nas prisões. Porém um dia tão cansado de viver só a malandrar, deixa de ser vagabundo e resolve trabalhar. Casa, forma sua família, mas às vezes meditando, recorda como vivia sua vida de malandro. Casa, forma sua família, mas às vezes meditando, recorda como vivia sua vida de malandro. Vai trabalhar, vagabundo. Aí nesse mesmo festival teve a participação de uma garota que não me lembro o nome dela agora, cantando uma música minha, cujo título é Sem Batucada. Ela é mais ou menos assim. Chega de falar, de pensar, de dizer que sou errado, que sou um pobre coitado, que já não sei de nada, que faço tudo errado, que falo sem pensar, vendo sem pesar, que sou inimigo do silêncio, tudo que sei fazer é sambar. Sou inimigo do silêncio, tudo que sei fazer é sambar. Vou começar com tudo outra vez do Belchior. Muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou.
aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil. Azul, me disse que faz sol na América do Sul, e minhas irmãs esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde, vem vindo do estrangeiro. É o fim do ter saudade, com charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, quando eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha Norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que fui ontem minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer francês. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Coisa menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que eu invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo ou tarde, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza, que ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Pois se chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. Queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza, que ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Deixando de coisa, cuidando da vida, pois se chega a morte a coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. É pau, é terra, é o fim do caminho, é um resto de todo, é um pouco sozinho. É peroba no campo, é o dó da madeira, cainga, candeia, o matite pereira. São as águas de março fechando o verão, promessa de vida em nossos corações. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se o teu lado é tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço teu ciúme mesmo assim, pois aprendi que em silêncio vale mais, e desse jeito eu vou trazer
recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo. Fecho os olhos para todos os meus passos, mesmo enganado, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva de querer e concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. Em que seu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem o errado, só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Laraia, laia, laraia, laia, laraia, laia, laraia, laia, laraia, laia. Agora me lembrando do meu velho pai, vamos de Benito de Paula, Sanfona Branca. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de Ouro. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de Ouro. Aquele tom nordestino, a voz sai do coração, é ele o rei do Baião, é Luiz, é cantador do sertão, é filho de Januário, é quem canta o juazeiro, é festa, é povo, é Luiz, alegria, Luiz Gonzaga é poesia. Esse foi um momento especial que você está compartilhando com toda a comunidade araguainense. A história da música de Araguaína, a história viva. E eu quero agradecer sua participação aqui no programa Chega Mais e dizer que sempre estaremos aqui, portas abertas para recebê-lo e você fazer suas apresentações aqui no nosso programa para nossos telespectadores de Araguaína, que eu tenho certeza que muita gente conhece você, né? Aí pela estrada. E qual o contato seu para telefone? Você já está cantando algum aniversário, algum evento pequeno ou não? Tá? Não, eu não levo a música no âmbito profissional, nunca levei, entendeu? Eu dou aula em escola de música, na Escola Maria Félix. Então manda um abraço lá pro pessoal da Escola Maria Félix. Um abraço, Maria Félix, a todos aí da Cefos. Onde é que fica? Lá no Jardim das Flores, próximo ao Morada do Sol 1. É uma entidade ligada à Igreja Católica e eu dou aula lá de violão. Abraço a todos.
E toco nas igrejas, nas missas, toco, inclusive quiser me ver tocando com as pessoas que cantam bem, porque para você cantar e tocar não é quem não está na profissão, Não é quem não é do ramo, não é fácil, entendeu? E o coral, fala um pouquinho sobre esse coral. Lá já tem um coral lá da igreja? Não, né, na igreja não tem o coral. Ainda não tem. Eu participo Qual é a do igreja coral. que você participa, anima as missas? Na Capela Dom Orione, lá na Maternidade Dom Orione, e na Capela São Francisco de Assis, lá no setor Tecnorte. Quais os dias você está por lá? Olha, Domingo? domingo, na missa de domingo, agora é assim, primeiro e terceiro domingo, Capela Dom Orione, quarto domingo, Capela São Francisco de Assis. E aí, quando me chamam que eu estou disponível, eu vou para qualquer igreja. Já toquei em todas. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a segunda pessoa que tocou numa missa aqui em Araguaína fui eu, no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, quando então ainda não era santuário. Aliás, tinha poucas igrejas aqui em Araguaína, lá nos idos de 1974, 73, 74, por aí. Eu fui um dos primeiros a tocar violãozinho velho com corda de aço. Legal. E fazia... eu também toquei na igreja, animação, mas foi já na década de 80. Cheguei aqui em 1986, de Carolina do Maranhão, e eu entrei no grupo de jovens Jucriara. Sim, eu também participei do Jucriara Cristã de Araguaína, ao qual a Maria Félix era a grande liderança lá, né, missionária. E aí eu animava as missas dos jovens, de manhã, às 9 horas. À noite era o pessoal do carismático, né? Era muito animado naquele tempo. Eu participo do Coral Sagrado Coração de Jesus, com a regência do grande músico, o ícone aliás, eu não vou dizer não, são os ícones da música no Tocantins, música araguainense, é o do Vale, e participo do Coral Unicanto, sob regência do Fábio Milhomem, grande regente, grande regente. Músico, assim. É um grande músico. Um abraço a todos aí dos corais. E eu quero aqui, viu, Fábio? Em breve você venha também aqui participar do nosso programa do Caldeirão Cultural, fazer uma divulgação dos seus trabalhos aí, que realmente é maravilhoso. Chave de ouro, essa sua participação aqui no nosso programa Chega Mais. Vamos encerrar aqui relembrando o nosso amigo Alceu Valença. A bruma leve das paixões que vem de dentro vem chegando pra brincar no meu quintal. O meu cavalo feito no cabelo ao vento e o sol parando nossa roupa no varal. Tu vem
infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui na TV Líder, canal 20.1, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais.